Olá, tudo bem? Eu sou o Cacá Mendes e esse é o canal Zé Cacau Curioso. E hoje nós vamos falar de China, da República Popular da China. É um país novo, né? Tem poucos anos, 5.800 anos de existência, 1,4 bilhão de habitantes em um território de 9.500.000 metros quadrados. É o terceiro maior país em território do mundo. E é um país com muitos mistérios. Hoje é uma das maiores potências do mundo. Nós não vamos discutir aqui se o Brasil deve. Nada disso. Nós estamos aqui para conhecer da China com uma pessoa especializada e que está há bastante tempo na China. Tá bom? O nosso papo hoje é sobre a China, sobre viver na China. Tá? Antes da gente colocar em tela a nossa entrevistada, eu vou só te fazer um pedido para você, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aqui embaixo tem lá, inscrição, clicou, você nos ajuda e vira mais um inscrito, você dá seu like, tá bom? Agora, na nossa tela, nós já temos a Cristine Marotti. A Cristine Marotti, ela mora na cidade de Xangai. A Cristina Marotti, ela é criadora e produtora do blog China na Minha Vida. Ela tem um livro também que ela vai falar para a gente. A Cristine, ela é palestrante e ela faz assessoria. Ela faz assessoria para turistas, empresas e interessados em conhecer a China. Cristine, muito prazer em ter você aqui no nosso canal. Tudo bem? Tudo bem, prazer é meu. Muito obrigada pelo convite. Espero que o público goste do nosso papo. Ah, Cristina, eu tenho certeza, porque a China é um dos países, aqui no Brasil, então, com a eleição do Bolsonaro, essas coisas, ele ficar contra a China, mas não é isso que a gente quer discutir aqui, né? A gente né, não quer discutir isso. Vamos falar A de gente, coisa boa. a gente sabe que a China hoje é uma das duas maiores potências do mundo. Isso é fato, você entendeu? Então, se você não se relacionar com uma das duas maiores potências do mundo, eu acho que você vai perder. Deixa eu lhe perguntar, Cristine, como é que a China entrou na sua vida e há quanto tempo você está na China? Bom, a China entrou na minha vida meio que por acaso, né? Em 2004, meu marido veio para cá para um projeto de 4 meses. Aí ele voltou para o Brasil. Depois que acabou o projeto, ficou 2 meses no Brasil e chamaram ele para voltar de novo para mais um projeto. Tá. E aí, isso foi em 2005. E aí eu resolvi vir para conhecer a China, né? Porque em que outra circunstância na face da Terra alguém em 2005 imagina que vai conhecer a China? Falei, bom, vou aproveitar, né? Aí vim, só que nesse meio tempo ele foi convidado para ficar na China. Então, na realidade, ele veio para um projeto de 4 meses e está aqui há 16 anos. É o projeto de 4 meses mais longo que eu já vi na vida. Mas tudo bem. Foi muito interessante, só que no começo, de 2004 a 2008, eu não vim com a minha família, porque ele morava numa cidade no norte da China. Lá faz -28 no inverno, -30, mais ou menos. E é uma cidade que, na época, não tinha escola internacional. Então, ficava inviável para os meus filhos, que tinham 9 e 8 e 10 anos, mais ou menos, né? Então, não tinha como, né? Porque até existem brasileiros aqui que colocam os filhos em escola chinesa, mas eles vêm muito crianças, muito bebês, né? Tipo assim, começando a escola. Então, a criança aprende a língua muito fácil. Agora, quando é uma criança já pré-adolescente, aí é muito mais complicado, porque a língua é outra língua. Aqui eu digo que eu sou uma analfabeta funcional. Então, assim, aos meus 40 anos eu me descobri analfabeta. E uma pessoa eu sou professora. Tá tudo meio estranho, né? Minha formação é em pedagogia, então eu sou professora, e aí você chega num país onde você se sente analfabeto, né? Porque você não consegue ler nada, você não consegue entender o que as pessoas falam. Então, é bem complicado. Bom, mas aí, quando foi em 2008, a gente já tinha cansado dessa história de ponte aérea, né? Porque eu vinha para a China a cada 3 meses, eu vinha para cá, e o meu marido uma vez por ano. Ficamos 4 anos assim. Aí, em 2008, a gente decidiu que não dava mais, que já tinha dado o que tinha que ter dado. Só que aí ele foi transferido para Xangai. Quando ele falou que ele ia embora, transferiram ele para Xangai, que é a cidade que eu moro hoje.
e que eu estou aqui há 12 anos. Então, nós chegamos aqui dia 9 de janeiro, então, dia 9 de janeiro de 2021, vai fazer 12 anos exatamente que a gente mora em Xangai. Aí veio a família toda, Xangai sempre foi uma cidade mais cosmopolita. Em 2009 não era o que é hoje, né? A China é impressionante, porque assim, a China que eu conheci em 2004, ela não existe mais, né? Ela foi completamente reformulada. E em pouquíssimos, eu acho que quase nenhum país do mundo consegue, em tão pouco tempo, mudar tanto. Então, assim, um exemplo que eu sempre dou, até nas minhas palestras, quando as pessoas, principalmente quando eu estou dando no Brasil, assim, em 2007, Xangai, a cidade que eu moro, tinha 3 linhas de metrô. Em 2010, 3 anos depois, ela tinha 13 linhas de metrô. Hoje tem 22, Meu Deus. né? Sensacional. Não, é uma coisa assim, é surreal. Então a China toda é assim, né? Então, desde que acabou a Revolução Cultural, que o Mao Tse-tung faleceu e que o Deng Xiaoping assumiu a presidência da China, muita coisa mudou. Então essa China nova, ela tem 30 anos, 35 anos mais ou menos. E em que país do mundo conseguiu sair das ruas de terra batida e de onde o transporte, o majoritário era bicicleta, e passar a ser a segunda maior potência do mundo em 35 anos, né? É uma coisa assim que e eu me sinto muito privilegiada de estar aqui, porque eu e minha família, a gente e tantos outros brasileiros que estão aqui, eu tenho alguns amigos que estão aqui há muito tempo também. A gente presenciou isso, né? Então a gente fez parte dessa história, porque isso, né, é história. E a gente viu. E às vezes as pessoas não conseguem, mesmo quem vem para cá hoje, fala assim: meu Deus, mas é tão difícil morar aqui, essa língua, não sei o quê. Fala assim: não, gente, não é difícil morar aqui hoje. Hoje a gente tem um smartphone onde a gente tem tudo o que você quer. Você tem um computador na mão, então você tem um Sim. tradutor. A gente tem um aplicativo que se chama WeChat aqui, que é mais ou menos, ele é uma mistura de tudo que você pode imaginar na vida. WhatsApp, com Facebook, com Instagram, com tudo. Tudo está ali dentro dele, além de você fazer todos os seus pagamentos. Você paga desde conta de luz, água, telefone, você põe crédito no seu celular, você paga o cinema, o restaurante, tudo com ele. E isso não existia em 2005, 2006. Na realidade, não existia smartphone naquela época, né? E aí a gente tinha que se virar mesmo na raça, porque não tinha essas facilidades. Hoje, esse WeChat, esse aplicativo, tem outros, né? A gente sabe que hoje em dia tem uma variedade imensa. Mas o WeChat em especial, você abre o tradutor, ele tem um tradutor dentro dele. E aí você tira uma foto de um rótulo no supermercado e ele te traduz o rótulo. Então, não tem mais essa de comprar. Aqui, por exemplo, assim, aqui que está tudo escrito em mandarim. Se você tirar foto aqui, ele vai te traduzir. Então, não tem mais aquela, porque quando eu vim para cá, eu joguei muita comida fora, porque você comprava umas coisas que você depois não sabia o que era quando você chegava em casa para comer. Você pensava que era uma coisa, e quando você ia abrir, não era bem aquilo que você imaginava, né? Inclusive assim, o acesso às coisas importadas, né? Na cidade que a gente estava no início, Changchun, no norte da China, então não tinha quase nada de comida ocidental, né? E hoje aqui em Xangai a gente tem 5 restaurantes brasileiros. Então assim, a vida é fácil aqui, né? Se tornou muito fácil. E graças a essa máquina de desenvolvimento que é a China. É impressionante, é impressionante. E outra coisa, Cacá Mendes, que sou eu, não é Xangai, Cacá. Aprende, é Shanghai. É isso? Não, na realidade, em português se fala Xangai, É. mas eu não consigo mais Não, falar não. assim. Eu agora virei chinês, é Shanghai. É Xangai. Shanghai é muito mais bonito. Eu tô aqui para aprender, Cristine. Eu sou um aluno aqui. E já lhe faço uma outra pergunta, tá? Para você que mora em Shanghai. Como é que é o custo de vida aí? Como é que é água, luz, alimentação? Porque
que a China, é o que você falou que a cidade saiu de 3 para 20 linhas de metrô. É um troço aqui no Brasil, porque aqui também no Brasil tem muita roubalheira, né? Demora muito, mas o negócio é absurdo. Como é que é o custo de vida aí? Água, luz, alimentação, as coisas para você que vive na China, seu marido transporte, trabalha, acho que na indústria automobilística, né? Mas isso não importa. Como é que é o custo de vida para quem vive na China? Então, é uma coisa bem controversa. Eu tenho alguns posts no blog sobre custo de vida, né? Que são interessantes. No meu Instagram, eu tenho um destaque que também chama custo de vida. Eu tenho até, acho que um IGTV. E ontem, por coincidência, eu não sei quando é que quando nossa conversa vai ao ar, mas no dia 15 de novembro, né? Dia da eleição. A gente fez, eu participo de um projeto que chama-se Elas pelo Mundo, que são mulheres que moram pelo mundo, né? E a gente faz alguns temas comuns. Então, assim, custo de vida. Como é que é o custo de vida aqui na China? Como é o custo de vida em Hong Kong? Como é o custo de vida na Austrália? Whatever. No mundo inteiro. E ontem, o tema dele, no dia 15 de novembro, o tema do nosso projeto foi poder de compra. Então, assim, existem duas coisas, o custo de vida e o poder de compra, tá? Se você vem para cá e começa a fazer a conversão do real para cá, você vai se assustar demais, principalmente em Xangai, tá? Porque é uma das cidades mais caras do mundo, né? Ela perde para Hong Kong e Singapura, e eu acho que tá pau a pau com Nova York. Ela é uma cidade muito cara. Um aluguel aqui é assim alguma coisa absurda, absurda. Tipo assim, você não aluga nada decente por menos de 15, 20 mil reais por mês. Caramba! E eu não estou falando de mansão, eu estou falando de um apartamento de 3 quartos, sala, cozinha e banheiro de 120, 130 metros quadrados, numa localização razoável, tá? Eu não estou falando de um lugar super central, por exemplo, lá onde tem as torres, né, que é aquela skyline de Xangai, que é um apartamento lá de 120 metros quadrados deve custar em torno de 35 a 40 mil renminbi de aluguel. 35 a 40 mil reais de aluguel. É uma coisa absurda. Bom, mas isso são pontos, né? No final das contas, quando você vai comprar comida, por que a nossa vida é cara aqui? Porque a gente só come importado, praticamente, né? A gente come queijo, a gente come manteiga, a gente come carne de boi, né? A gente come geleia, bolacha, tudo é importado, né? Então, isso é caro, porque é importado. Como se no Brasil você vai comprar coisa importada. Sim. Quando você come a comida local, se você vai. Se bem que hoje em dia existe muito mais opções de comidas que a gente gosta, né, que é do nosso paladar, produzidas na China, né? Mas ainda é caro, né? Ainda é caro. Agora, quando você começa a ver por que eu citei esse IGTV que eu fiz no dia 15 de novembro? Porque, se vocês forem lá no Instagram, vai estar, e ele vai estar no blog também. Eu estou colocando amanhã, no dia 17, vai sair no blog esse assunto, que é o poder de compra. Quando você recebe em renminbi e você tem a sua vida aqui, sem ter que converter o dinheiro, aí você consegue um custo-benefício muito maior. Porque o poder de compra, os salários aqui são altos. Todo mundo acha assim, né? A China é um país comunista, uma ditadura. Gente, não há lugar que se consuma mais do que a China hoje. Não existe, né? Ontem, eu nem sei se ainda, acho que já deve ter até caído esse meu stories no Instagram. Eu fui num shopping, tinha uma fila na Louis Vuitton, por exemplo, uma loja de grife, né? Uma fila para entrar para comprar. E você pensa que são pessoas da classe AAA que estão lá? Não, são pessoas de uma classe média, né? Então,
o poder de compra deles é maior que o nosso, no Brasil. Né? O dinheiro deles aqui, o dinheiro deles não vale mais que o nosso, mas o poder de compra deles é maior que o nosso. E isso faz muita diferença. Né? Então, tem duas coisas. O custo de vida para o estrangeiro é caro. Para o chinês também, Xangai é a cidade mais cara da China. E agora, se você for para o interior, o custo de vida é muito mais barato. Só que aí você não tem, por exemplo, para nós estrangeiros, você não tem toda as facilidades que tem em Xangai. Então, em Xangai você encontra mais serviços em inglês, né? Hospitais internacionais, escolas internacionais. Você encontra restaurantes. Você quer comer comida da onde? Me diz. Do Peru, tem restaurante peruano aqui. Bom, brasileiro eu já falei. Você quer comer comida grega? Tem restaurante grego aqui. Então, é uma diversidade que você não encontra em outros lugares na China. Lógico que em Beijing vai ter, que é Pequim, né? Beijing vai ter. Shenzhen também tem. Mas como Shanghai não tem. E você paga o preço por isso. Qual é a comida típica do chinês que é comível ou não é comível? Não, a comida chinesa, gente, é muito boa. É muito boa. Você só tem que aprender a pedir. Depois que você aprende a pedir, fica fácil. Ela é uma comida muito boa. Eu gosto da comida chinesa, só que assim, para o nosso paladar, é uma comida. É que nem assim, você vai para a Índia. Tem comida boa na Índia, mas a gente não consegue comer pimenta todo dia, porque o nosso paladar não foi feito para isso, né? E a comida chinesa é a mesma coisa. Tem muita comida boa na China, né? Os dumplings, o gyoza, o gyoza é mais japonês, mas aqui também tem o similar, o baozi, que é o pãozinho deles recheado. Tem muita coisa boa. Os próprios noodles, né? Os peixes inteiros que eles fazem, tem um peixe que é agridoce, que é uma delícia. O porco, camarão, frutos do mar. A única coisa que eles não comem muito aqui é carne de boi, né? Aqui a comida é mais com peixe, né? Frutos do mar, porco e frango. Esse é as carnes que eles consomem. Ovo, eles gostam muito de ovo, mas, por exemplo, leite não é muito consumido aqui. Então, hoje em dia tem muita opção de leite chinês. Mas quando a gente chegou aqui, a gente comprava leite importado, né? Porque o leite não é um produto da cesta básica deles, como é para nós, né? Então, assim, eu gosto da comida chinesa, sempre como, mas não consigo comer no nosso dia a dia, sabe? Todo dia. Na minha casa, eu não faço comida chinesa, eu não sei fazer. E eu também não, a gente não come. Quando a gente quer comer uma comida boa chinesa, a gente vai a um restaurante, alguma coisa assim, que tem. Aí tem assim, tem restaurante de comida chinesa que é de 10 renminbi que você come a refeição, e tem os que custam 1.000, né? Como tem Entendi. como tem o prato feito, né, no Brasil, Sim. e tem um restaurante chique. Então, assim, você tem de tudo. E Agora, eu já aviso assim, China Box não é comida chinesa, tá, gente? Não, olha, não é. O vamos à frente. padrão Gente, ouve o que a Cristine estava. Shining Box não é comida chinesa, certo, não Cristine? é uma mistura, né? Eles fazem uma mistura, mas não é o sabor. A comida aqui é muito mais gostosa. É muito mais bem feita, lógico, né? É daqui. Agora, essa questão de comer coisas estranhas, gente, existe. Quem tá no blog e vai ver que tem 1.000 coisas. Tem o tal do ovo preservado, que é um ovo que fica enterrado 100 dias, e eles comem, mas custa caríssimo, é uma iguaria, sabe? Só que assim, a gente tem que lembrar que a China é um país de 5.000 anos, né? E que passou várias vezes, não foi só uma, por períodos de grandes fomes. Sim, A última foi na década de 1960, quer dizer, tá aí, né? Não faz nem sim. 100 anos. E eles realmente não tinham o que comer. Então, assim, você ouve relatos, você lê, já li muitos livros, até romances, né, a respeito da China, e você ouve relatos de pessoas que ainda estão vivas, né, que ainda tem, que, por exemplo, tem assim, a nossa faixa de idade, porque são pessoas que cresceram durante o período da Revolução Cultural. Eles relatam que eles ferviam pedra para tomar aquela água, para tentar extrair algum mineral, alguma coisa
o organismo daquilo. Então, assim, eles passaram fome e eles comiam qualquer coisa mesmo. Qualquer coisa. Aí eles comiam inseto, eles comiam, sim. Só que isso já passou. Hoje a China é um país que tem uma fartura muito grande. Inclusive, naquela época, as pessoas, em vez de quando se encontravam, né, a gente se encontra e fala, oi, tudo bem? Né, aqui é ni hao. Isso é o oi, tudo bem deles, né? É ni hao, né? Ni hao ma, como você está, né? Você está bem, né? Só que naquela época, eles não perguntavam isso. Eles perguntavam, você já comeu hoje? Então, Olha. quando a gente se encontrava, as pessoas, de vez de se falarem oi, falavam assim, você já comeu hoje? Porque a fome era tanta. Então, a gente também tem que dar um crédito a isso, né? É uma história, né? E assim, algumas coisas estão se perdendo, né? Hoje em dia, aquelas coisas que a gente vê, aquelas barraquinhas que vendem escorpião, que vendem baratinha, né? É coisa feita para turista. O chinês mesmo não come mais aquilo, sabe? Vai comer para tirar um sarro, assim, mas não é o que faz parte da mesa dele, Entendi, né? entendi. Não, isso é importante a gente entender. E é o que você falou, né? A China do Mao Tse-tung é uma outra China. Quando o Deng Xiaoping assume o Partido Comunista, ele começa a abrir, totalmente muda e chegamos nisso hoje, que é uma coisa espetacular. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta, porque a China, apesar de ser essa coisa, que deve ser espetacular a nível de tecnologia, a gente fala de Japão, mas a China Ah, não, não, hoje a bate. China é num tamanho muito maior, né? É uma coisa muito maior. É evidente que no interior talvez não tenha tanto. Mas como é que é viver, para você viver, principalmente uma brasileira, viver num país comunista, num país totalitário, né? Inclusive aqui no Brasil, e quem não gosta da China, gosta de frisar a coisa de que é um comunismo, é um país totalitário, nele lá você não pode pensar. Como é, Cristine, a coisa da comunicação, da internet? Explica para as pessoas e para mim como é que é? Você, como uma brasileira, você tem liberdade? Você está falando comigo pela internet. Então, se fosse essa coisa tão terrível, não conseguiria. Explica para a gente entender rapidamente essa coisa da comunicação e do regime totalitário da China. Bom, você sabe que o Zoom é chinês, né? Aliás, tem um monte de coisa que vem da China, né? Então, o Zoom é chinês e aqui a gente consegue falar com eles sem nenhum tipo de corte de caminho, né? A gente usa aqui, os estrangeiros usam um aplicativo chamado VPN, né? VPN, que eu não sei explicar direito, tá? Mas quem entende de tecnologia sabe mais que eu, mas ele faz como se fosse, ele manda o meu IP para um outro lugar, como se eu estivesse fora da China. E com isso eu consigo acessar. Então, hoje a gente está gravando esse programa pelo Zoom. Eu estou falando sem o VPN ligado, né? O VPN é chinês, o Zoom é chinês. Agora, se quando você colocar o vídeo no YouTube, para mim assistir o vídeo, eu vou ter que ligar o VPN, senão eu não assisto. Todas as redes sociais do Ocidente aqui são bloqueadas, inclusive o Google. Então, o Google, o meu e-mail é Gmail, sempre foi. E para mim acessar o meu e-mail, eu preciso do VPN. Para mim acessar Instagram, Facebook, o meu blog mesmo, eu preciso do VPN. Isso não era assim, tá? Isso, quando eu cheguei aqui, não era assim. Na realidade, esse bloqueio começou no final de 2009, porque teve alguma manifestação no Tibete, a coisa ganhou uma proporção grande, e aí eles bloquearam a internet, tá? Não que não havia um controle, entendeu? Às vezes a gente assistia um jornal e a gente via que tinha um delay, né, na transmissão. Uma rádio. Meu marido gosta muito de Fórmula 1, então às vezes ele assistia a Fórmula 1 na TV chinesa, mas para ouvir ele ligava uma rádio, né? Uma Jovem Pan ou uma Sport TV, sei lá. E aí a gente via que as coisas aconteciam antes na rádio do que na TV chinesa, né? Na transmissão. Então há um delay. Mas isso, gente, é assim, eu tenho mais uma conta para pagar, né? Então eu tenho a conta de água, luz, telefone e internet e tenho a conta do VPN para pagar também todo mês. Então,
a gente se acostuma com as coisas. Agora, para nós, estrangeiros, eu não sei como é a vida de um chinês comum. Só que você anda pelas ruas aqui, quem me acompanha no Instagram, vê meus stories que eu faço na rua, as pessoas estão bem na rua. O consumo aqui é exacerbado, porque não dá. As pessoas entendem, veem a China, eles imaginam uma Cuba, uma Coreia do Norte. E, gente, a China é outro padrão. Ela tem um sistema de governo inexplicável, tá? Ela não é uma ditadura, ela é uma ditadura, mas ela é um capitalismo ferrenho, né? Aqui, ali do o consumo, eu moro num bairro, na esquina aqui da minha casa, tem 10 shoppings, sendo que 3 são de lojas de luxo. Tipo assim, é Louis Vuitton, Gucci, e aí assim vai. E tem fila. Você já viu isso? Não. Tem fila para comprar. Né? O iPhone 12, antes dele lançar, ele estava esgotado aqui na China. Por quê? Lançaram ontem, né? Anteontem, sei lá. Ele estava esgotado. Então, assim, agora, na pandemia, a gente percebeu bem a diferença entre viver num país livre e num país que tem um controle. Porque aqui o que é determinado pelo governo é determinado pelo governo. Né? E as pessoas acatam e as coisas acontecem. Agora, em compensação, nós somos o único país do mundo, apesar da pandemia ter começado aqui, que está tendo uma vida normal. Porque se aparecer um caso aqui no meu condomínio, eles vão fechar meu condomínio e ninguém vai entrar, ninguém vai sair. Até eles fazerem teste em todos os moradores e saberem que as pessoas estão positivas ou negativas no teste. E é a lei, né? Então, tem coisas boas e coisas ruins. Agora, uma coisa que eu admiro, e por ser brasileira, não há um brasileiro que viva aqui que não tenha admiração por isso, é o nosso direito de ir e vir, por incrível que pareça. A segurança aqui é algo que deixa a gente assim boquiaberto, né? Você não tem problema, você sai, se eu quiser sair agora são quase meia-noite. Se eu quiser sair agora, do jeito que eu tô, com um brinco de ouro, com o meu celular na mão, com o meu computador na mão, eu saio. Outro dia eu fiz um stories que tinha eu fiz um stories que eu andei de metrô. Eu peguei 2 trens em horários diferentes, um para ir, um para voltar. Nos 2 tinham pessoas com o computador aberto trabalhando dentro do metrô. Você tem noção do que é isso? Não. Ontem eu fiz um stories, eu tenho até o vídeo aí, depois eu acho que se você não viu, eu te mando que eu tenho o vídeo salvo. Um rapaz, um entregador de delivery, aqui eles dormem, né? Aqui eles têm a questão do corpo. Então, se você tem sono, você dorme. Então, eles dormem em qualquer lugar. Então, se deu sono, o cara lá encostou na árvore, deitou em cima do carrinho lá dele de entrega e estava dormindo com o celular dele assim aqui, ó. Gente, olha aqui, o entregador do Taobao, né? Óbvio, ele tá dando descanso depois do almoço, mas o mais impressionante, olha aqui, ó, ele tá dormindo com o celular na mão. Gente, sabe? Então, é tão difícil de explicar, sabe? Tem pessoas que falam assim, ah, mas você defende demais a China. Mas é o que eu vivo aqui, né? É perfeito? Não é. Tem horas que a gente fala assim, poxa, mas não deveria ser assim, né? Mas também eu tenho um lado bom de estar aqui. Então eu não posso dizer que é ruim, porque não é ruim viver aqui. É muito bom. Principalmente a gente que vem para cá com uma empresa que traz, que dá um respaldo para o funcionário, né? Muita gente vem para cá. Tem muito estudante vindo para cá. Muita gente vindo estudar na China, né? Porque os preços não são absurdos das universidades e, e as oportunidades são muitas aqui, né? Então, assim, viver num país comunista como a China é fácil.
Uhum. né? Deve ser duro viver em Cuba, deve ser duro viver na Coreia do Norte, que é outro tipo de governo, né? Não, Então, mas assim, as pessoas vêm para cá e ficam assim, não, não é possível. Eu não estou num país comunista. Eu falo, tá, né? Numa ditadura. Porque, na realidade, não é mais comunismo, né? Porque aqui não tem mais aquela coisa de todo mundo igual, todo mundo. sim. Aqui tem o cara que tem a Ferrari e tem o cara que anda de bicicleta. Sabe? Isso é capitalismo, né? O cara trabalha, tem uma empresa, tem uma Ferrari. O outro é um atendente de loja, uma bicicleta, eu tenho uma motinho elétrica, né? Então, é uma mistura que é difícil da gente te explicar como é que é. É só você vendo mesmo. Eu falo que a China só entende quem vem aqui. E Mas quem muito, vem aqui passa um tempo, sabe? mas muito legal, Cristina. Não, e é exatamente isso, nós estamos indo para o nosso encerramento, e isso é muito legal. É a gente Você ouvir escolheu, alguém. você escolheu a pessoa errada para vir falar com você, porque eu falo mais que a boca. Não, não, é espetacular. Por isso que eu nem interrompo, porque você deu, você mostrou. Eu sou um cara que gosta muito de ler, e sobre tudo, China, sobre Israel, sobre tudo. É E interessante, né, gente? não, Às vezes a gente se fecha muito no nosso mundo e a sim, gente, a China, eu quando vim para a China, eu não sabia onde ficava a China, na realidade, né? Assim, a gente não tem, a gente tem um gap na nossa formação, né, em termos de história e geografia, que eu acho que é muito grande, né, em termos de conhecimento. Eu espero que hoje em dia essa nova geração tenha uma escola mais que mostre mais o mundo, mas a gente fica meio perdido. Então, assim, e ainda mais porque a gente cresceu na época que a China estava fechada para o mundo. sim. Então, gente, o que era a China? Eu fui descobrir tudo sozinha. Eu fui descobrir porque eu vim morar aqui, eu queria entender as coisas, eu sou muito curiosa. Eu queria também entender as coisas, né? Eu queria saber por que eles cospem no chão, por que eles dormem em qualquer lugar. E isso tudo tem explicação. Sim. Então, não é que eles são mal educados, eles têm outro padrão de educação. Que Porque, legal. segundo o taoísmo, tudo que o seu corpo quer pôr para fora, você tem que pôr porque isso faz bem para a sua saúde. Então, é Que assim. legal. Não, que Então, eles legal. são educados assim. Não, que legal, é espetacular. Não, Cristina, nós estamos encerrando e foi muito legal. A Cristina falou de blog, falou de várias coisas, ela vai passar para a gente todos esses endereços, nós vamos colocar no vídeo. Eu peço a você, se você quiser conhecer mais, acompanhe a Cristina, porque já deu para ver que ela conhece demais. E ela fala de um lado humano, ela fala de um lado do dia a dia, não é uma coisa política, nada disso, nada disso. Então é Eu não legal a sou. gente. Não é. E a gente está ouvindo quem mora lá em Xangai. Você entendeu? Eu aprendi a falar, agora só vou falar Xangai. Você entendeu? Então, isso é muito legal. Eu lhe agradeço muito. Nós, como eu disse, nós vamos deixar todos os seus endereços, de tudo, tá? E, Obrigada. e quem sabe a gente já, de repente, a gente tem uma outra pauta, nós vamos conversar, porque você foi um papo muito legal. Eu aprendi demais. Cristine Marotti, eu lhe agradeço demais pela sua entrevista para a gente aqui, tá bom? Obrigada a vocês pela oportunidade, né? É sempre bom falar do que a gente gosta, do trabalho da gente. No final, eu trabalho com isso, né? Eu tenho essa vivência. E quando quiserem saber mais coisas, né, me acompanhem no meu Instagram, que é o que é mais hoje em dia a mídia que está mais, né, na mão de todo mundo, mas o blog tem muita informação, inclusive um monte de dica de livros. Eu leio muito sobre a China e eu tenho resenha de todos os livros que eu leio, para quem quiser entender um pouco de como que essa história aconteceu, né? E Zaijian, até mais.